Lei Rouanet, do teatro à farra, como transformar imposto em champanhe e casamento de luxo. Abertura. O Brasil e sua mania de transformar santo em corrupto. Meus queridos e santificados telespectadores, aqui estamos de novo no Na Fé com Ironia, o canal que junta Bíblia, filosofia e sarcasmo para tentar explicar essa tragicomédia chamada Brasil. Antes de mais nada, muito obrigado por voltar. Sério, porque assistir esse canal é quase um ato de fé e de coragem. É como abrir a geladeira depois de um apagão. A gente sabe que vai encontrar coisa estragada, mas abre assim mesmo. Hoje, meus irmãos, vamos falar de um milagre brasileiro: transformar imposto em champanhe francês. Eu sei, parece parábola, mas não é. É só mais um capítulo da nossa peça nacional, em cartaz desde que Pedro Álvares Cabral resolveu dar com a cara por aqui. A Lei Rouanet e a sua capacidade única de incentivar a malandragem. Eu sei que você já ouviu falar dela, Lei de Incentivo à Cultura, criada com a melhor das intenções. E como diz minha avó, o inferno está cheio delas. No papel é simples. O empresário pode destinar parte do imposto devido para financiar projetos culturais. Na prática, meu amigo, é onde começa a novela. E eu vou te contar com todos os detalhes, temperada com Bíblia, filosofia e jornalismo de verdade. Porque aqui não tem fake news, nem fake moral. Desenvolvimento. Anatomia de um roubo com verniz cultural. O palco e os atores. Imagine o Brasil como um teatro de 1000 lugares. O palco é enorme, as cortinas pesadas, e lá atrás um monte de gente vestida com roupa de gala. Na plateia, nós, os pagadores de impostos. O ingresso? Caríssimo, mas a gente não tem escolha. O espetáculo? Uma mistura de comédia pastelão com drama existencial. No roteiro, a Lei Rouanet entra como aquela personagem pura, criada para salvar a cultura nacional. Mas, como nas tragédias de Nelson Rodrigues, a pureza não dura muito. Criada em 1991 pela Lei nº 8.313, a Rouanet veio com a ideia de permitir que empresas destinassem até 6% do imposto devido para financiar arte. Bonito, não é? É como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. O copo era a lei, brilhando por fora. Por dentro, o vinho já estava azedando. Olavo de Carvalho, se vivo estivesse para comentar, diria que corrupção cultural não é só roubo de dinheiro, é roubo da alma de um povo. Quando você transforma a cultura em pretexto para festa privada, não está apenas enganando o fisco, está enganando a história. A Operação Boca Livre. A coisa começou a feder de verdade em 2016, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Boca Livre. Nome perfeito, porque a farra estava servida. Segundo as reportagens da Agência Brasil e da Veja, empresas como a Bellini Cultural foram acusadas de fraudar projetos e desviar milhões que deveriam ir para atividades culturais, mas acabaram financiando casamentos de luxo, shows particulares e até festas corporativas com open bar e banda ao vivo. E não eram festinhas de bairro, não. Era coisa fina. Champanhe importado, orquestra, decoração de novela das 8. Tudo pago com o dinheiro que você, eu e todo brasileiro pagamos em imposto. A CGU, Controladoria Geral da União, ainda multou empresas envolvidas e, segundo o TCU, o prejuízo à cultura legítima foi incalculável. Eu imagino a cena. O sujeito entra no Ministério da Cultura com um projeto no papel chamado Apoio à Música Popular Brasileira. O fiscal aprova, libera a verba. Meses depois, em vez de Zeca Pagodinho no coreto da praça, temos casamento com DJ importado e convidados tomando vinho de R$ 2.000 a garrafa. Isso não é nem heresia, é deboche. É como transformar o dízimo da igreja em aposta no jogo do bicho. A plateia que ri e a plateia que paga. O mais curioso é que a reação popular foi dividida. Metade do país ficou indignada, a outra metade fez piada. Surgiram memes.
boatos e até lendas urbanas. Um dos mais famosos dizia que a Lei Rouanet teria financiado uma dança da picanha. A Reuters Fact Check desmentiu. Nunca existiu tal projeto. Mas olha como a mentira funciona. Enquanto a gente ri do absurdo inventado, o absurdo real, como o casamento pago com verba pública, fica esquecido. Chesterton dizia que a verdade é muitas vezes estranha demais para ser acreditada, e por isso as pessoas preferem a mentira bem contada. No Brasil, a mentira ainda vem com um bordão engraçado para rodar no WhatsApp. O crime e a teologia da desculpa. Quando finalmente os envolvidos são pegos, começa a teologia da desculpa. Eles juram que tudo foi feito dentro da lei. E, tecnicamente, alguns casos até estavam. O problema é que a letra da lei foi usada contra o espírito da lei. É como no Salmo 50, onde Deus pergunta: que direito tens de recitar as minhas leis e tomar a minha aliança na tua boca? O corrupto cultural recita o texto da Rouanet como se fosse escritura sagrada, mas por dentro está contando o lucro. Esses discursos me lembram vilões de Shakespeare, especialmente o Iago de Otelo, inteligentes, articulados e moralmente podres. Usam a razão para justificar o injustificável. O papel do Estado, juiz, cúmplice ou autor da peça. E aqui chegamos à pergunta que incomoda. O problema é a lei ou quem a aplica? O TCU já fez auditorias mostrando falhas graves no acompanhamento dos projetos. A CGU aplicou multas, mas muitos processos prescreveram. Em alguns casos, como no STJ, a discussão foi até sobre qual crime aplicar: estelionato ou o crime específico do artigo 40 da Lei Rouanet. Burke já dizia: a sociedade não pode existir a menos que haja algum controle sobre a força e o desejo, e a menos que a moral esteja acima da política. Mas no Brasil, a moral às vezes entra em recesso junto com o Congresso. A cultura que sobra depois do desvio, o efeito colateral mais perverso é o estigma. Projetos sérios, artistas honestos e coletivos culturais legítimos sofrem preconceito. Há grupos de teatro de periferia, orquestras jovens, bibliotecas comunitárias que usam a Rouanet corretamente e dependem dela para sobreviver. Mas para muita gente, ouvir Lei Rouanet já é sinônimo de fraude. C.S. Lewis escreveu que integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Infelizmente, no Brasil, parece que estamos sempre olhando para o lado errado. Conclusão. Moral da história e provocação final. A Bíblia, em Lucas capítulo 16, diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A corrupção na cultura é só um reflexo da corrupção geral. Não importa se você desvia milhões da Rouanet ou se dá aquele jeitinho para furar a fila. A lógica é a mesma. E aí eu pergunto, olhando no fundo dos olhos ou no fundo da câmera, se fosse você com a caneta na mão e a verba na conta, faria diferente? Ou ia achar um jeito de adaptar o projeto? Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir ao Na Fé com Ironia. Curta, compartilhe, se inscreva e comente o que você acha. A Lei Rouanet precisa mudar, ou é a nossa mentalidade que precisa de reforma? E eu não falo de reforma tributária, falo de reforma moral. E lembre-se, no Brasil, a cultura é incentivada, desde que seja a cultura da malandragem.